Salve, rapaziada e moçada, como é que vocês estão? Tranquilidade? Eu creio que sim, espero que sim. Todo mundo aí na boa. Estou gravando o vídeo sexta-feira, 15/11, no feriadão. E se você está curtindo o seu feriado, seu fim de semana, seu sábado, seu domingo, independente de quando você esteja vendo o vídeo, espero que esteja tudo bem com você. Não tem rodada, ao contrário do que eu venho fazendo, comentando as rodadas. Hoje o papo é outro, né? Mercado da bola. A galera gosta do mercado da bola. Mas, porra, o mercado nem tá aberto, mano. Como é que você tá falando de mercado? Porque nos últimos dias ficou muito aquecido a conversa de o Corinthians trazer outro jogador midiático para o ano de 2025, né? E a verdade é uma só. A gente nem sabe que campeonato... Quais serão os campeonatos que a gente vai disputar para estar falando aí em jogador midiático, esse tipo de coisa. E os nomes que aparecem são os de Sérgio Ramos e Pogba, enfim. Vamos lá. De cara, eu já falo que tem alguma coisa contra a vinda desses jogadores, de um deles, dos dois, sei lá. Sinceramente não, mas depende daquilo que os caras querem, né? O que eles querem? Por que eles viriam para o Corinthians? Qual o custo disso? Quem arcaria com esse custo? Rapidinho, até esqueci, né? Deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações, tá até aqui embaixo, eu acabei esquecendo, foi mal. Mas continuando o raciocínio, quem arcaria com esse custo? Quem pagaria isso? Fala-se em Esportes da Sorte, mas o Vessone recentemente veio falar que o dinheiro da Esportes da Sorte está todo empenhado no contrato do Memphis Depay, que é uma grana considerável, vamos falar a verdade, não é pouco dinheiro, né? E ele, pelo menos, não sabe de um outro aporte, de outro valor e tudo mais. Estou falando aquilo que o Vessone passou, ok? Continuando, né? Cara, pensando em projetos vencedores dos últimos anos, né? Se a gente pegar desde 2019, né, que é o Flamengo do Jorge Jesus, que talvez seja dessa nova era do futebol o primeiro grande projeto a aparecer, e dali surgiram outros, como o do Palmeiras, como o do Atlético Mineiro, por um período menor, mas enfim, o Atlético estava na final da Copa do Brasil, está na final da Libertadores, então acho que é um projeto que dá para colocar na balança. Agora vem o do Cruzeiro, né, que promete ser muito forte para a próxima temporada, o do Botafogo, que está se consolidando agora nesse ano, né, já veio no ano passado, mas aí teve toda aquela pipocada do fim do campeonato, agora chega na final da Libertadores, agora o Botafogo chega também na reta final com uma distância aí de 4 pontos para o Palmeiras, enfim. São projetos que a gente pode destacar aí de alguma forma, né? Eu vou colocar o Cruzeiro no bolo, porque o Cruzeiro, pelo visto, vai vir bem forte aí para o ano que vem e já está numa final de Copa do Brasil, de Copa Sul-Americana, né? Com o seu novo investidor lá, o Pedro Lourenço, ou o Pedrinho BH, enfim, aquele cara lá. Certo? Vamos ver quantos midiáticos tinham no elenco do Flamengo, por exemplo, de 2019, que conquistou Libertadores e Brasileirão. E lembrando, né, que quando eu falo midiático, eu estou pegando aqui como base o Memphis Depay, né, que é um grande case de sucesso. É bom sempre lembrar, né, o que eu considero um case de sucesso. O cara é midiático, ele veio para o Brasil, está jogando bola, está no Coringão, desde o começo teve toda uma repercussão, o voo mais monitorado do mundo, é um jogador holandês de 30 anos, 31 anos, que ainda almeja chegar na seleção holandesa, é um cara importante lá para o país dele, um cara super engajado em causas sociais. Ele chega aqui no Brasil, vai para a periferia, vai gravar música de rap, de funk aí com MCs aqui do país, e vira e mexe ele aparece lá na periferia comendo churrasquinho de gato, tomando um gorozinho com a rapaziada lá e pagando a conta, hein? Segundo o pessoal lá da periferia lá, ele que pagou tudo que a galera consumiu lá. Mandou fechar, desceu a rodada e pagou tudo. Então, cara, além de tudo isso, né, da grande figura que é o Memphis Depay, tem também o que ele entrega dentro do campo, né? Gols, ele agrega com assistências, passes, pré-assistências, agora tem isso, né? Como do Vitória, por exemplo, né? Uma pré-assistência, assistência do Rodrigo Garro, mas ele participa de toda a jogada ali antes do gol.
do Yuri Alberto. Então o Memphis Depay é óbvio, né? Chovendo molhado falar que ele está agregando dentro do campo. E aí, fora do campo, é essa festa toda, essa coisa de maluco, surreal aí que o Memphis vem fazendo aqui no Brasil. Né? Então, é um case de sucesso. O cara, porra, dentro do campo representa, fora também, tá na boca da galera, todo mundo gostou do cara, não tem como falar que não deu certo, né? Lógico que é um começo de história ainda, muita coisa para rolar debaixo dessa ponte e tudo mais. Tem muito tempo de contrato ainda, eu espero que ele cumpra o contrato todo, quem sabe até renova mais um pouquinho, fica mais um pouquinho aqui, e que continue dando certo, que marque por títulos também, né? Porque é bom lembrar, tudo isso é muito bonito, mas o que coloca o cara na história ali é título, né? Que vai marcar ele de fato mesmo. Mesmo que ele não ganhe, acho que ele vai ser lembrado lá daqui a, sei lá, 20, 30 anos, ele vai ser lembrado. O holandês que estava lá na Europa e veio jogar no Corinthians ainda no auge da forma física, lógico que ele tem que recuperar, mas assim, pô, 30 anos não é veterano, né, mano? 30 anos ele tá num auge legal ali, basta ele, como ele ficou muito tempo lesionado, basta ele ter um cuidado maior, não vai ter pré-temporada, né, porque o calendário do Brasil é uma piada completa, mas quem sabe ele volta melhor aí pro ano que vem. Mas agora, marcar é título, né? O grande Roger Guedes aí, que a galera insiste em colocar numa prateleira que não tá, né? Vamos falar a realidade? O Luca tem mais história no Corinthians que o Roger Guedes. Não tô falando que quem joga mais, tá? Quem é melhor, não é nada disso. Mas o Luca tem história no Corinthians, o Guedes não, né? Luca que chega em 2015, participa da campanha, faz alguns gols, participa de gols importantes, né? Depois ele volta e ele vai emprestado, depois ele volta, ele bate um dos pênaltis do Paulistinha Day lá em 2018, né? Então o Luca, ele tem a sua história, ele ganhou os títulos lá no Corinthians lá e depois saiu para viver a vida dele, mas história, quem tá marcado na história, quem tem título, faixa de campeão, medalha, que aparece em foto de campeão lá no memorial é o Luca, o Guedes não. Mas é isso, né? Então vamos ver aqui. Vamos começar com o Flamengo em 2019. E o que marca, só para concluir o raciocínio, o que marca é título, né? Mas vamos lá. Flamengo de 2019, ó. Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz. William Arão, Vitinho, Gerson, depois Diego, Arrascaeta, depois Pires da Mota, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e o Gabigol, né? Essa escalação é do último jogo da final da Copa da Libertadores, 2-1 contra o River Plate, né? Que o Flamengo vira no finalzinho do jogo os 2 gols do Gabriel Barbosa, também conhecido como Gabigol. No banco ainda tinham César, Rodinei, o Rodilindo, Tuller, Rodolfo, René, Vinícius Souza, Renier, Lincoln e Berril. Aí eu pergunto para vocês, quem é o midiático desse time, né? Quem é o midiático desse elenco? Tem jogadores conhecidos, né? Com história na Europa, tipo o Rafinha, consolidado, né? O Rafinha sempre foi zoado de entregador de Gatorade, mas enfim, no Flamengo ele teve lá sua importância, né? Mas midiático não é. Não dá para chamar o Rafinha de midiático. O Felipe Luiz também, carreira super consolidada, seleção brasileira, não sei o quê, Atlético de Madrid, Chelsea, não sei o quê e tudo mais, mas longe de ser midiático, muito pelo contrário, um cara até bem low profile, né? O Gerson veio depois de fracassar na Europa, também tem nada de midiático, a Arrascaeta também não, é um grande jogador, sem dúvida nenhuma, não estou contestando isso. Super campeão, super vencedor no Flamengo e tudo mais, já tinha uma carreira consolidada antes, né? Mas não passa longe de ser um midiático, né? Muito longe disso. Talvez, assim, o jogador mais midiático desse elenco aqui é o Gabigol, né? Pela autopromoção dele, por tudo que envolve o Gabigol. Vocês viram aí recentemente, ele foi campeão. E na semana do título ele já causou problema, já tinha causado antes. Então o Gabigol, ele tem uma mídia que ele chama para ele, que ele é muito chamativo, ele é muito espalhafatoso, né? Mas midiático, acho que o Gabigol mesmo dá para chamar de midiático, mas assim, a prateleira do Gabigol e do Memphis, sei lá, em termos de futebol mundial, projeção e tudo mais, acho que não dá, né? O Memphis Depay faz uma postagem lá no Instagram, vem Rodrigo, vem os caras que conhecidão, famosão, Rafinha, uma galera lá da Europa, tudo comenta nas postagens do Memphis Depay. O Gabigol, recentemente, teve até um quiz lá não sei se era um canal de YouTube, sei lá o que era, com o Pedri, né, o jogador do Barcelona, ia passando fotos assim, ele ia falando quem era. E quando chega no Gabigol, ele não sabe quem é, né?
não sabe quem é. Então, é isso, né? Acho que outra prateleira, mas enfim, o Gabigol é super vencedor. Não dá para falar que não é. Acho que o mais midiático desse elenco talvez fosse o próprio Jorge Jesus, né? O treinador que veio lá de Portugal, causou todo um alvoroço aí, ele que abre, né, as portas aí para essa enxurrada de treinadores portugueses e gringos que acabaram chegando. Sempre teve, né, treinadores portugueses, sempre teve treinador gringo no Brasil, mas assim, com a frequência que passou a ter depois da passagem do Jorge Jesus aqui, foi absurdo, né? A gente vai lembrar de um monte de exemplos que deram certo, exemplos que não deram certo, exemplos que estão aí até hoje, enfim. O Jorge Jesus foi muito bem. E na esteira do Jorge Jesus, ainda só lembrando, né, nessa temporada mesmo, teve o Sampaoli no Santos, né? O Jorge Sampaoli no Santos fazendo um bom trabalho, depois ele acabou indo no Flamengo e é um dos que acabaram dando errado. Fez um bom trabalho no Santos, depois acabou não dando certo no Atlético, não deu certo no próprio Flamengo, enfim. Então, tinha um time muito forte, um time que o Flamengo gastou muita grana, mas nada de mídia, né? Tipo, não era bem exatamente esse o foco dos caras. Formaram um super time, mas não tinha nada de mídia aí na parada. Avançando para 2020, 2021, a gente vai chegar. O Flamengo foi, na verdade, ó, vou fazer o seguinte: o Flamengo foi bicampeão brasileiro, né? Então eu vou buscar aqui, ó. Deixa eu ver como é que faz para eu achar. São Paulo 2, Flamengo 1, 2020, que é o último jogo, e o Flamengo depois acaba até sendo campeão brasileiro nesse jogo, que vocês vão lembrar, o Coringão segura a Internacional lá no Sul, o Inter até faz um gol impedido, com o Edenilson, né, e faz toda a festa, e a galera do Twitter tem lá a montagem, 41 anos, blá, 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 não lembro o texto, mas enfim. Vamos ver quantos midiáticos tínhamos no elenco do Flamengo de 2020 e 2021, lembrando que é a pandemia, né, o campeonato começou em 2020 e terminou em 2021. Hugo Souza, que é nosso hoje, né, conhecemos bem, o Maurício Isla, lateral direito da seleção chilena, Mateuzinho, que também é nosso jogador, Gustavo Henrique, que também é nosso jogador, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Diego, João Gomes, Gerson, Everton Ribeiro, Rascaeta, Bruno Henrique, o Gabigol de novo e o Pedro, né? O Pedro que chegou nessa temporada aí para o Flamengo. No banco de reservas tinha o Gabriel Batista, João Lucas, Léo Pereira, Natan René, Pepe, Vitinho, Michael e Rodrigo Muniz. Então, mais uma vez, é quase praticamente a mesma base. Não tinha nada de grandes midiáticos, sensacionais, espetaculares nesse elenco do Flamengo. Muito pelo contrário, era um bom elenco, foi reforçado de um ano para o outro. Segue. Quem que era o técnico do Flamengo? Era o Ceni, né? O Rogério Ceni. E o Flamengo, então, ganha o Campeonato Brasileiro dessa temporada, mesmo não jogando tanta bola assim, mas acabou sendo campeão. De nada, Flamengo. Seguramos o Inter para vocês. Vamos para o ano seguinte, e aí eu vou precisar lembrar aqui que o campeão foi o Palmeiras, né? O campeão de 2021 brasileiro foi o Palmeiras. Deixa eu só ver alguma escalação aqui do Palmeiras. De 2021, para eu ver aqui. Espera aí, só um minutinho, vou achar aqui. Achei aqui uma escalação do Palmeiras, ó, vamos lá. Esse foi um dos últimos jogos do campeonato. Cadê a escalação desse jogo? Espera aí, galera. Achei, vamos lá, desculpa aí, galera, vamos lá. O Everton, Mike Luan, Kusevich e Matias Vinha. Depois temos Danilo, Gabriel Menino, Rafael Veiga, Zé Rafael, William Bigode e Luiz Adriano. No banco eles tinham o Emerson zagueiro, Rony, Gustavo Scarpa, Breno Lopes, né? Patrick de Paula, Lucas Esteves, Renan, Felipe Melo, Alain Pereur, Jailson e Vinícius Silvestre. E mais uma vez, nada de midiático, né, galera? Vamos concordar que aqui não tem nada de midiático. Tem bons jogadores, mas passa ao largo, assim, de algum jogador midiático. 2022, o campeão brasileiro em 2022 foi o Palmeiras de novo, né? Foi o Palmeiras de novo, 2022? Não, o Galo. Vamos para o time do Atlético Mineiro aqui, então. Atlético Mineiro, campeão em 2022.
Atlético Mineiro campeão em 2022. O Atlético vai ter alguns jogadores, alguns não, né? O Atlético Mineiro tem um grande jogador que dá para a gente chamar de midiático nesse elenco. Eu acredito que vocês sabem de quem que eu estou falando, né? Mas Atlético Mineiro e Fortaleza, eu vou pegar essa escalação aqui, que essa escalação em 2022, tá? Atlético Mineiro, campeão brasileiro. Deixa eu ver aqui. É ao vivo, nós vai procurando. Na verdade, eu viajei na maionese. O Atlético foi campeão em 2021, mano. 2021, o Atlético foi campeão. Palmeiras é que foi em 2022, 2023, né? Verdade. Mas não tem problema. Vamos de Atlético Mineiro mesmo aqui. Eu inverti o rolê, mas não tem problema. O Atlético, então, em 2021, peguei uma escalação aqui. Vamos lá, a escalação do Galo. Campeão brasileiro em 21. Então, ó, que eu falei do Palmeiras, joga para 22, tá? Vamos lá. Everson, Mariano, Natan, Júnior Alonso, Guilherme Arana, Zarate, Tietê, Vargas, Nátio Fernandes, Keno e o Hulk, né? E é dele que eu estava falando quando eu me referia a um jogador mais conhecido, um pouco mais midiático aí no time do Atlético Mineiro. Aí no banco, ó, Dodô, Igor Rabelo, Sacha, Natan, Guga, lateral direito, Johan, Alan Franco, o volante, que está lá no time deles até hoje, Caleb, o Rafael, que hoje é goleiro de São Paulo, Neto, Mikael e Echaporã. Que beleza, hein? Esse é o time do Atlético. Então, assim, que dá para chamar de midiático de fato mesmo é o Hulk, né? O Hulk, sim, um jogador conhecido mundialmente, não sei o que e tudo mais. O Hulk, vai. Mas junto com o Hulk tinha todo um contexto aí de grandes jogadores, aí de bons, grandes não, mas tinha bons jogadores. O Everson estava muito bem, goleiro, ainda está. O Júnior Alonso fez um belo campeonato naquela temporada. O Guilherme Arana foi muito bem também, é muito bom, né? O Arana a gente conhece bem. O Zarate estava chegando, estava bem demais. O Nath Fernandes, acho que um excelente meio-campista, do jogador do River Plate hoje, né? Enfim. Então, nada de midiático. Aliás, nada não. Tinha um midiático, no caso, o Hulk. Palmeiras de 2023. Palmeiras que, né, superou o Botafogo no ano passado e acabou na reta final atropelando. O Botafogo foi muito mal, aquela entregada feroz, e o Palmeiras acabou se aproveitando disso. Deixa o like de vocês, se inscreva e ative o sininho. Então, o Palmeiras, campeão do ano de 2023, tinha o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes e Murilo, Mike, Richard Rios, Zé Rafael, Vanderlan, Rafael Veiga, Hendrick e o Breno Lopes. Pois é. Mais uma vez, repito, né? Quem acabou ganhando muita projeção aqui foi o Hendrick, né? Que surgiu aí como uma grande revelação do futebol brasileiro, quiçá mundial, dos últimos anos, não sei o quê. Foi feita uma grande floreada em cima do Hendrick, e no Campeonato Brasileiro, de fato, ele acabou brilhando, principalmente naquele 4-3 lá do Engenhão, né? Que foi o jogo chave, assim, da conquista dos caras. Mas, assim, mais uma vez pegando a prateleira Memphis Depay, pelo amor de Deus, onde é que está o Hendrick hoje? Nem convocado para a seleção brasileira ele tem sido, né? Nem isso ele tem sido. Acho que não, né? Eu estou exagerando. Parece que ele faz 10 convocações que ele está fora. Ele ficou fora dessa última. Enfim. Mas está lá, a mídia repercutindo que ele não está jogando pelo Real Madrid, já tem um tempo que ele não entra em campo e tudo mais, enfim. Mas muito longe da prateleira Memphis Depay ali. Agora, vamos para o Botafogo, que ainda não consolidou seu título, mas o Botafogo está aí, né? Então, vamos pegar a escalação do Botafogo, e essa, para mim, é uma das mais marcantes, assim, porque o Botafogo não tem jogador midiático nenhum, cara. Tem diversos grandes jogadores, mas midiático não tem, ó, e eu vou ler aqui a escalação para vocês. Do Botafogo, vamos pegar. Eu não lembro de cabeça, por isso que eu estou olhando no Dr. Google aqui, mas vamos lá. Pegar a escalação de Bragantino e Botafogo, tá? Esse jogo é válido pela... Foi o último jogo do Botafogo, esse? Não foi. O último jogo foi aquele empate ridículo contra o Cuiabá. Mas vamos lá. John Vitinho, lateral direito, Matheus Ponte, Bastos, zagueiro angolano, Alexander Barbosa, Cuiabano, Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Oscar Romero, Savarino, Eduardo, Thiago Almada, Matheus Martins, Igor Jesus, Tiquinho Soares. No banco de reservas, Raul,
Adrielson, Marçal, Danilo Barbosa, Tietê, Alan e Carlos Alberto. Cara, vamos lá. Quem é midiático, tá? Midiático. Não é jogador famoso, conhecido, não é nada disso. É midiático. Acho que não tem, cara. Sinceramente, ó, vamos lá. Não tem, cara. Não tem. Isso porque o Cuiabano jogou esse jogo, nem foi o Alex Telles ou o Fernando Marçal, que é um cara um pouco mais conhecido também. Mas assim, passa ao largo de serem jogadores midiáticos. É um projeto de futebol, de captação e tudo mais. Sabe quantos milhões pagou o Botafogo pelo Igor Jesus? Pois é, não pagou nada, absolutamente nada. O cara estava livre no mercado, o Botafogo foi lá e trouxe. Então é observação, é scout, é levantamento, é planejamento e tudo mais. E o Botafogo está aí com um grande time. Pode ser que não bata campeão brasileiro, Ramel de novo na reta final. Pode ser que não bata campeão da Libertadores, o Atlético Mineiro ganhe o título. Tudo isso pode acontecer, mas assim, é inegável que o Botafogo atingiu um nível muito alto essa temporada, conseguiu formar um elenco muito mais forte do que o elenco do ano passado. Entendeu? Gastou uma grana, uma bala forte, gastou, mano, principalmente no Thiago Almada, principalmente no Luiz Henrique, mas assim, tem um elenco, tem um projeto, tem um time e tem um banco de reservas muito bom, e claro, né, tem um treinador que é o Arthur Jorge, que está fazendo um senhor trabalho. Então, eu falei tudo isso para quê, gente? Porque na natureza nada se cria, tudo se copia, né, já diria o poeta. Cara, eu prefiro muito mais que o Corinthians ele se espelhe num projeto que deu certo, que está dando certo até hoje, do que simplesmente ele sai empilhando o jogador famoso, o ator que é direito. O Botafogo, que hoje serve como bom exemplo, serve como mau exemplo também. Lembra quando o Seedorf deu certo lá no início da década de 2010? Pois é, o que aconteceu depois? Aí veio o Keisuke Honda, depois veio o Kalu, e qual deles deu certo, de fato? Só o Seedorf, né? Quantos e quantos times, a galera que é mais das antigas, assim, tipo eu, que viveu futebol lá nos anos 90, no início dos anos 90, quantos super times de fato a gente viu serem montados e quantos de fato acabaram dando certo, né? Se você pegar, por exemplo, o time do Corinthians de 98, 99, 2000, era um super time, só que tinha muito cara operário, mano. Era muito cara, tipo assim, ó, o Ricardinho quando chegou, eu não sabia quem era. Tinha um outro Ricardinho na época que jogava no Cruzeiro, um carequinha. Quando eu vi no jornal Corinthians contrata Ricardinho, eu achei que era esse. Eu nem sonhava quem era o Ricardinho, de fato. O Ricardinho que depois virou o monstro que virou. Eu não sabia quem era. O Marcelinho, vocês vão lembrar que veio de contrapeso total. O Fred Rincon, o Vampeta, que estava lá na Europa lá e tal, voltou para o Brasil, estava no PSV, né, quando o Vampeta veio para o Corinthians. Então, veja só, até eu chegar naquele time de fato, muita coisa foi feita. Agora, super time que foi lá, os caras foram lá, pagaram uma bala e de repente juntou um monte de cara tudo junto, socou no campo e deu certo. De cabeça, eu me lembro do Palmeiras de 96, que é o ataque lá dos 100 gols e tudo mais. É só esse que eu lembro. Eu não consigo lembrar de outro assim que tenha dado tão certo quanto esse. O Grêmio vencedor era um elenco cascudo montado lá na base deles. O Flamengo, quando tentou juntar Sávio, Romário e Edmundo, virou uma piada internacional. E são muitos os exemplos. O Vasco teve um time muito forte também, de muitos caras estrelados, mas também que foi se formando aos poucos, assim. Então, era uma época que o futebol funcionava muito dessa forma e todos os times eram muito... A maioria dos grandes times... esses do eixo Rio-São Paulo, Rio Grande do Sul, até mesmo um ou outro do Nordeste, eles eram times muito fortes, com elencos muito bons, né? E não necessariamente tinha um jogador midiático, o cara que ia aparecer. Quando o Corinthians contratou um midiático, que era para fazer mídia mesmo ali, não sei o quê, deu super errado, né? Quem vai lembrar de 97 vai lembrar do Túlio Maravilha, né? Que jogava até com a camisa 12 por causa da campanha do Banco Excel. Eu até tenho essa camisa aí, que por sinal é número 12 também do Túlio, mas ele foi contratado para isso, para ser o garoto propaganda do Banco Excel, ele foi parar no banco do Donizete, do Mirandinho. Então, eu vejo a galera muito empolgada, é óbvio que hoje são outros tempos, né? Mas eu vejo a galera muito empolgada com Pogba, Sérgio Ramos, meu Deus, não sei mais quem, porque agora, com a contratação do Memphis Depay, ela abre uma janela, assim, que tipo assim,
daqui para frente só pode ser jogador desse nível. Daqui para frente eu só quero cara desse padrão. Entendeu? E nem sempre vai ser. E eu, sinceramente, até preferia que não fosse. Gostaria muito que o Corinthians tivesse, de fato, um projeto de futebol, que enxergasse futebol, que contratasse jogadores apenas nas posições que precisa, fizesse uma boa análise no elenco, seja o Ramon Dias, seja qualquer outro treinador, que fosse verificar, observado, né, o que o Corinthians, de fato, precisa para a próxima temporada, para ter, sim, um elenco homogêneo. Porque uma ideia a gente já tem, uma espinha dorsal a gente já tem, e aí é aquele negócio, rezar para não perder ninguém no próximo, na próxima janela. Né? Fala-se do Yuri Alberto, por exemplo, não sei, vamos ver se o Yuri vai receber uma proposta bem vantajosa, vai acabar saindo ou não. Mas eu, sinceramente, espero que o Corinthians mantenha grande parte desse elenco, que saia só quem tem que sair, tipo, Pedro Raul, esses caras aí vai com Deus, tá ligado? Mas que contrate só peças pontuais que vão chegar, vão agregar e vão formar um elenco ainda mais forte do que esse que a gente tem hoje, né? E não necessariamente precisa ser o Sérgio Ramos, não necessariamente precisa ser o Pogba, por exemplo. Se não for o Sérgio Ramos, eu aceito, por exemplo, ontem o Diogo falou na live, né, do Pablo Mari, do espanhol, que chegou, que está aqui no Flamengo de 2019, que eu li um pouco mais cedo. Eu aceito na boa, se der o Pablo Mari. Gostaria que fosse o Veríssimo? Gostaria, mas, pô, o Veríssimo não vai voltar, mano. Ele tá bem pra caramba lá, pra onde ele foi, encheu o nariz de dinheiro lá. Mas eu aceito o Pablo Mari de boa. Eu aceito mesmo, não tem nada de mídia. Mas eu aceito o Pablo Mari. Se não tiver um Pogba, eu aceito que o Corinthians olhe para o mercado sul-americano e consiga um bom volante argentino, um bom volante uruguaio. Aceito, numa boa, não tem problema nenhum, tá tudo certo. Né? Haja vista, vale lembrar que dos grandes jogadores que a gente tem nessa temporada, a gente pensou justamente de lá. Estou falando do Rodrigo Garro, né? E é ótimo ter o Memphis Depay, é maravilhoso ter o Memphis Depay, mas é muito bom ter o Rodrigo Garro, é muito bom ter o André Carrillo, é muito bom ter o José Martínez, que jogou muito pela Venezuela contra o Brasil, é muito bom ter o André Ramalho, é bom pra caramba ter o Hugo Souza, entendeu? E você tá vendo que nem todo mundo é exatamente o outdoor ali, o cowboy do Marlboro, nem sempre, entendeu? Não é exatamente disso que o Corinthians precisa, porque senão a gente vai voltar ao papo da Towns lá atrás, né? Que o corintiano, ele não aceitava discutir nomes comuns como o Herman Cano, por exemplo, que depois foi super eficiente no Fluminense e que na época estava saindo do Vasco, né? O corintiano não queria saber do Herman Cano, ele queria o Lukaku, ele queria o Lacazette, ele queria o Luiz Soares, que depois veio até jogar no Grêmio um ano depois, ele queria o Diego Costa, podre, mas era o Diego Costa, Diego Costa. O corintiano queria o Diego Costa, não podia ser o Herman Cano, né? O corintiano queria esse tipo de nome. E não necessariamente para você ter um elenco forte, você precisa ter esse tipo de nome. Certo? Um projeto vencedor adianta e resolve grandes partes dos seus problemas. Beleza? É isso aí, mas essa é a minha opinião. Se você discordar, fica à vontade, tá tudo certo, tá tudo beleza, não tem problema nenhum com isso. Eu só precisava falar o que eu estava pensando. Belezinha? Tamo junto. Comenta, curte, compartilha, dá aquela moral para nós e a gente volta numa próxima. E tem live, tem resenha, domingão à noite aí. Belezeira? Tamo junto, rapaziada. Eu volto numa próxima, provavelmente aí já comentando a próxima rodada do Brasileiro. Já? Valeu, galera. Abraço.